Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, meus queridos. Eu gostaria de partilhar com vocês hoje algo que tem me preocupado. E já agora, desde o início, falo a vocês que eu me incluo em tudo isso que eu vou falar. E eu vou explicar o porquê. Meus amados, eu vou começar lendo um trechinho de Ellen White que se encontra na meditação matinal e recebereis poder, na página 300. No primeiro parágrafo, ela diz o seguinte: o Evangelho de Cristo faz progresso em todo instrumento humano que é consagrado ao serviço do Senhor. Gente, isso é lindo e é muito importante e tem sido negligenciado. O evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro de Cristo, ele faz o quê? Progresso. Progresso. Nós precisamos progredir a cada dia. Progressão, meus irmãos, progressão. E isso eu tenho tomado muito para a minha vida, porque eu preciso progredir. E eu tenho visto que o povo do Senhor, né, intitulado, né, da verdade presente, povo que vive, aceita a verdade presente, na verdade eu estou vendo muito assim, o povo da verdade presente, ele aceita a verdade presente, mas nem sempre vive essa verdade presente. E a gente precisa de uma vida prática. O Espírito Santo, ele trabalha em nós e o que ele trabalha começa a sair, começa a se mostrar, ele vai para o exterior, não tem como ficar apenas dentro da gente. Então eu gostaria de falar com vocês sobre esse progresso. O Evangelho de Cristo faz progresso em todo o instrumento humano que é consagrado ao serviço do Senhor. Você é um instrumento humano consagrado ao serviço do Senhor? Está progredindo na sua vida espiritual? Está progredindo nas reformas? É preciso haver progressão. Gente, ontem, esse vídeo que na verdade está surgindo hoje, está, né, sendo feito hoje por uma preocupação que eu tinha em mente. Eu estava observando algumas coisas, tanto na minha vida, né, como na vida dos irmãos. A gente vai tendo certas convivências e tudo, e vai vendo as necessidades. E às vezes a sua necessidade é a mesma minha. Então, conversar sobre essas necessidades é bom para o nosso crescimento. E o coração do cristão verdadeiro, do povo de Deus, é um coração regenerado, que aceita a disciplina, que aceita um conselho. Né? Ele não é um coração fechado, pelo menos não deveria ser. O nosso coração não deve ser fechado. Muitas vezes a gente se irrita, acha ruim quando alguém dá um conselho. Eu já recebi repreensão e eu agradeço. Agradeço. Às vezes a gente pode até ficar sem graça. Poxa, mas não é que tem razão? Tenho que melhorar nesse sentido. Mas muitas vezes há pessoas que não aceitam a repreensão. Para ela, ela fica infinitamente magoada com uma repreensão. Há formas de repreender. Eu creio que eu tenha sido repreendido da forma correta. Mas também já ouvi coisas que não foram de uma forma muito boa. Mas eu engoli e tomei a parte boa, né? Que realmente a pessoa estava falando algo que, nossa, isso aqui não é, realmente isso aqui não é legal. O que não é legal tem que mudar. E o Senhor, ele coloca pessoas no nosso caminho para nos repreender também. Sabiam disso? E a gente tem a escolha de aceitar ou não. E ontem eu estava conversando com um irmão e foi uma longa conversa. A gente começou, é um irmão à distância e não conheço pessoalmente, né? E ele é uma pessoa que tem demonstrado ser assim, né? Ele, a esposa dele estão seguindo aí, né, os caminhos do Senhor, procurando esse progresso. E é bom trocar ideias, né? Porque, como ele mesmo disse, que o Senhor tem unido o seu povo mesmo à distância, né? Pessoas com o mesmo pensamento. E a gente vai trocando ideias e há um crescimento espiritual que é muito bom. E na nossa conversa, a gente entrou em um certo assunto. Eu falei de uma preocupação que eu estava tendo,
né, com o povo do Senhor. A gente se preocupa, a gente deve orar pelo povo de Deus, a gente pede pelo reavivamento, pela reforma, e a gente não vê nada acontecendo, né, de tão grandioso. Por quê? Por que ainda não está acontecendo? O que está acontecendo na nossa vida? Nós estamos estacionados. E aí, dentro dessa conversa, eu vi que o pensamento batia e que ele também tinha a mesma preocupação. Então, tem pessoas ao redor se preocupando, sim, com o povo do Senhor, né? Com o andar da carruagem. O que está acontecendo agora? E o povo do Senhor? Quais são a próxima etapa? Quais são as próximas etapas? O que fará agora o povo de Deus? Meus queridos, muitas vezes essa nomenclatura, verdade presente, porque hoje tem se falado muito, o povo da verdade presente. O que é isso, povo da verdade presente? Eu não sabia. Em uma certa ocasião, algum tempo atrás, eu cheguei a perguntar, né? Isso há quase 2 anos. Eu perguntei para uma pessoa, não, eu estava começando a conhecer, né, essas mensagens que realmente deveriam ser mais faladas, vitória sobre o pecado, a humanidade de Cristo, né, as reformas, né, que tem que haver na nossa vida, na vida do cristão que está passando aí pelo processo de santificação, pela purificação. Então, eu comecei a ouvir as pessoas falando, verdade presente, você é da verdade presente? Eu perguntei para uma pessoa, o que é isso que vocês falam? Assim, verdade presente, é o povo da verdade presente? Aí a pessoa sentou comigo e me explicou. Eu achei interessante aquilo, eu falei, nossa, verdade. Então, Ellen White falava, assim, né, que a verdade presente, né, tem que estar, né, no meio do povo do Senhor, o povo que prega a verdade presente, prega e vive a verdade presente. Então a pessoa me explicou, aí eu falei assim, então a partir de hoje eu faço parte do povo da verdade presente. Porque eu achei muito interessante aquilo, né? É um povo que está ali pregando as reformas, falando de vitória sobre o pecado. Foi quando eu comecei a aprender, né, essa questão da vitória sobre o pecado, comecei a estudar sobre isso. Eu achei muito interessante essa possibilidade, né, que é nos dado, essa promessa que o Senhor nos deu, né? De que pela força vindo do céu, a força que o Senhor nos dá, a gente pode trilhar um caminho aí de santidade, trilhar um caminho aí de reformas, ter o nosso caráter aperfeiçoado cada vez mais. E aí eu fiquei com isso, né? Verdade presente, tudo. Então, as reformas foram acontecendo, as coisas foram progredindo, e isso é bom. A gente luta, a gente batalha, não quero mais isso, não faço mais isso, faz mal, eu quero progredir, progredir. Mas aí eu percebo que a gente chega, né? Pode estar acontecendo muito isso, está acontecendo muito isso, essa é a minha preocupação, essa foi a preocupação que o rapaz também tinha, a nossa conversa era sobre isso, que o povo da verdade presente estagnou, fez alguns progressos e parou. Meus irmãos, por quê? A gente já chegou no céu? Já estamos em Canaã? Por que o progresso parou? Não pode parar, o progresso não pode parar. Então a gente está se achando demais porque a gente não come carne, não toma leite, não come queijo, não come ovo e ponto final. Isso é reforma alimentar? Não, meus amados, isso não é reforma alimentar, isso é o começo da reforma alimentar. Açúcar faz bem? Não faz. Por que que açúcar ainda está presente na nossa mesa, na nossa cozinha? Fritura faz bem? Não faz. Todos nós sabemos disso. Por que que o óleo ainda está presente na nossa cozinha? Por que que a gente está fritando ali uma carninha de soja? Mas é uma farofinha de castanhas. Mas é farofa, fritou o óleo. O óleo, por si só, ele já faz mal. Óleo refinado, pode ser óleo de canola, pode ser de girassol, pode ser óleo de soja, ele não faz bem. O óleo refinado, eu sempre falo, indústria não é nossa amiga. Então o óleo refinado ele já faz mal. A gente ainda pega o óleo e vai fritar as castanhas, fritar a farinha, e aí, por ser uma comida vegetariana, mas é vegetariano, a gente come. A gente precisa progredir, porque a nossa mente não está clara o suficiente ainda para discernir as verdades da palavra do Senhor, que são tão importantes para a nossa vida.
porque a gente ainda está ingerindo coisas erradas. Tem coisas que não deveriam estar mais no nosso lar, não deveriam fazer mais parte da nossa cozinha, estar presente na nossa mesa. Fritura de qualquer tipo. Olha, o fritou é um tipo de fritura. Açúcar faz mal, entrava a maquinária do organismo, faz mal e ainda está presente no nosso lar. Mas é um bolinho de vez em quando, mas tem açúcar, não faz bem. Por que a gente não muda? Por que a gente não coloca o melzinho? Por que a gente ainda continua usando algo que faz mal de vez em quando? Quando Ellen White nos diz que o que é temperança? É ingerir com moderação tudo que faz bem e eliminar completamente tudo que faz mal. Açúcar faz mal, meus irmãos. Óleo faz mal. Por que a gente está comendo uma friturinha de vez em quando? Isso não faz bem para a saúde. E é sobre esse progresso que a gente tem que que eu gostaria de falar. A gente tem que se preocupar com isso. O povo da verdade presente estagnou, parou no tempo e tá se achando que tá melhor do que as outras pessoas. Eu vi isso acontecer comigo. Ah, porque eu não como carne, não como queijo, não como ovo. Ah, olha lá, o almoço lá do povo, ó, tem queijo lá, tá comendo lasanha. E eu? O que que eu ainda estou fazendo de errado? Lá na minha casinha, o que que eu estou fazendo de errado? Meus irmãos, o Senhor, Ele está nos convidando para subirmos mais alto. O Senhor olha para a gente e fala, mais alto, meu filho. Aí você abandona algo de errado, abandonou a carne. Aí ele, mais alto, meu filho. Aí você vai e abandona o queijo. Ele, mais alto, meu filho. Mais alto, você está quase lá. Que bom, você vai conseguir. Eu vou te ajudar. E a gente fala, Senhor, mas é difícil, eu não estou conseguindo. E o Senhor nos diz, eu estou com você, meu filho, eu estou do seu lado. Se você precisar, eu vou te carregar no colo. Mais alto, meu filho, mais alto. A gente precisa melhorar em todos os sentidos. O povo da verdade presente estagnou e a gente precisa de crescimento. A gente tem usado coisas na nossa casa que não fazem bem para a saúde. Por que a gente ainda está usando pomarola, massa de tomate? Vocês já pararam para ler o que está escrito naquelas letrinhas pequenas lá? O que contém aquilo? Uma pomarola feito com tomate podre, né? Quem já viu, né? Aí filmagens falando sobre isso, ninguém vai ficar tirando bicho de tomate, escolhe os tomates. A indústria é assim, ela quer vender. Um produto cheio de condimento, quando na verdade a gente pode lá na nossa casa fazer uma massa de tomate com tomate natural e guardar no congelador. A gente não quer ter mais trabalho nenhum e a gente está falando do outro que está comendo carne. A gente tem que mudar a nossa vida e parar de olhar a vida dos outros. A gente precisa falar da mensagem de saúde, a mensagem da reforma do vestuário. A gente precisa falar da maneira correta e, em primeiro lugar, olhando para a nossa vida, porque a gente não está tendo crescimento. Então, itens que não deveria estar mais dentro da nossa casa, ainda está dentro da nossa casa. E a gente está contente da vida porque a gente é vegetariano e usa uma saia comprida. Isso não é nada. Isso é o comecinho do começo. A gente precisa progredir ainda mais, meus irmãos. E esse progresso é bom, é gostoso, a gente se sente feliz quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a sentir o Espírito Santo trabalhando e a gente abrindo o coração, ele trabalha cada vez mais. Progresso, progresso. O povo da verdade presente estagnou no tempo. Às vezes a gente prega tanto sobre vitória, né? Sobre a vitória sobre o pecado, e a gente não está conseguindo vencer o pecado na nossa vida? Por quê? Não é quando a gente chega perto de Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tira o pecado do mundo? Por que o pecado ainda está em nós? Nós não estamos olhando para o Cordeiro de Deus. E a gente precisa mudar isso na nossa vida. Porque senão a gente vai chegar naquele grandioso dia e o Senhor vai colocar a gente à esquerda dele e a gente não vai entrar no reino dos céus e a gente achava que estava tudo bem, porque a gente tinha feito uma reforma alimentar, a gente era vegetariano, a gente usava uma saia comprida, a gente pregava sobre vitória, né? Vitória sobre o pecado, a gente pregava sobre a humanidade de Cristo e parou por aí. Não teve progresso. Sem progresso,
a gente não entra nas mansões celestiais. E a gente precisa cada vez estar mais perto do Senhor. Às vezes a gente fica falando, né, muito. Olha, gente, o que tem acontecido de gente descendo o sarrafo no povo da igreja. Olha aquele povo que está fazendo coisa errada. Nós somos a igreja de Deus. Nós, o povo de Deus, o povo adventista é o povo de Deus. E a gente desce o sarrafo no outro porque ele usa todo tipo de roupa, porque ele não fez uma reforma no vestuário, porque ele come de tudo. Mas eu também não estou progredindo, eu parei só nisso. E a reforma não é só isso. A reforma não é só isso, meus irmãos. A gente precisa progredir, senão nós vamos ficar aqui, né? Até o pouco que a gente tem vai nos ser tirado. Não é isso que a palavra de Deus fala, né? Aquele que tem muito, ainda mais receberá do Senhor. E aquele que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Não permitam que isso aconteça na vida de vocês, porque eu não quero permitir isso na minha vida. E eu preciso cada dia pedir forças mais para o Senhor, porque eu estou em batalha sim. Quando eu falo isso aqui, não é para vocês, não, é para mim também. Eu estou em batalha mental, batalha espiritual constantemente. A gente constantemente recebe coisas, informações que às vezes nos fazem vacilar, cair em alguma coisa ou ao menos pensar mal de alguém. Ah, mas a pessoa, essa semana mesmo, poxa, ela não devia fazer isso comigo não. E aí você começa a alimentar um pensamento, quando você vê, você está pensando mal da pessoa. Senhor, eu estou constantemente tentando exercitar isso, meus irmãos. Passou um pensamento, canta, mentalmente. Eu não falo, né? Sabe? Canta, Senhor, tira da minha mente, olha o passarinho e tal. A gente precisa lutar com a nossa mente. Nós somos inimigos de nós mesmos o tempo todo. A gente está recebendo coisas que nos fazem cair e a gente vai alimentando pensamentos ruins. Batalha, meus irmãos, constante. A alimentação é algo que a gente precisa progredir e muito. Temos muito ainda a fazer. A guarda do sábado também, a gente precisa melhorar. É preciso haver uma reforma na guarda do sábado. A gente fala que é adventista, mas aí no sábado é um dia quase que comum realmente. A gente só vai em um culto na hora do almoço. Os assuntos ali são coisas que não tem nada a ver com o sábado. Por que não? Por que não? E ainda somos muitas vezes chamados de radicais. Ah, que radicalismo. Ah, não come um pedacinho de bolo. Que radical. Gente, o progresso deve haver em todas as áreas. Açúcar faz mal, corta. Por que um pedacinho de bolo, um condimento, essência, sabor baunilha, condimentos, coisas que vêm prontas no mercado? A gente vai fazer um assado, uma tortinha saudável, aí coloca uma latinha de milho em conserva, coloca uma latinha de ervilha, conserva, azeitona, conserva, palmito, conserva. A gente está procurando tanta praticidade que a gente está destruindo a nossa saúde. E aí a gente não entende por que a gente mora na roça e está ficando doente. O povo de Deus está doente. Como que a gente prega vitória sobre o pecado se a gente não está conseguindo vencer aí, não está conseguindo nem ter saúde? Não estamos conseguindo nem ter saúde. Meus amados, pensei em falar pouco, eu já vi que eu não consigo gravar um vídeo com menos de 20 minutos. Mas enfim, meus amados, o Senhor está convidando um povo para ser diferente e progredir constantemente em todas as áreas da vida. Então a gente não pode ficar olhando tantos os defeitos. Tem pessoas que estão pregando a mensagem de uma forma muito estranha, muito estranha. A gente fala de vitória sobre o pecado e aí foca muito no erro dos outros. Sarrafo, desce o pau, desce o cacete. E aí eu já vi situações assim acontecer, de alguém querer conversar com uma pessoa dessa e a pessoa não aceita nem a conversa, né? Então, pessoas que se dizem, né, que da verdade presente, que estão pregando fervorosamente aí sobre essas coisas e mostrando os erros e tudo mais, mas são pessoas egoístas, são pessoas extremamente arrogantes e isso não vem do Senhor.
eu tenho certeza que se uma pessoa chegasse para Jesus Cristo questionando algo, olha, eu acho que isso que você está falando está certo e tal, ele responderia com amor. E tem gente descendo o sarrafo mesmo. Não vou ouvir o que você está falando, eu não quero falar com você, e está pregando a mensagem. Eu não quero falar com você com ignorância. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi e eu achei assim, terrível. Né? Porque comigo mesmo já aconteceu de pessoas chegar e falar assim, olha, eu acho que isso que você falou não está certo, eu não concordo. Eu vou matar a pessoa porque ela não concordou. Eu respeito completamente o modo de pensar de todo mundo. Mas conversar, dialogar com carinho com a pessoa, dialogar com o mínimo, com educação, é o mínimo que a gente pode fazer. E muitas almas serão conquistadas dessa maneira. Almas que foram firmemente, defenderam firmemente, né, o seu próprio pensamento e não o que está na palavra, elas vão ser convertidas pela forma que um filho de Deus falou com elas. Todas vão ser convertidas? Não. Mas a forma que a gente fala, a forma que a gente age com as pessoas pode sim também converter almas. Então, meus amados, eu vou fechar com vocês dizendo o seguinte: se nós não estamos fazendo bom uso da chuva temporã, a chuva serôdia não vai ser derramada. E o que é fazer um bom uso? É o pouco que a gente tem, a mensagem que a gente já recebeu, a gente vivê-la. Então agora não nos resta a nós apenas pregarmos sobre essa questão, né, de vencermos o pecado, vitória sobre o pecado, humanidade de Cristo, ser vegetariano e usar a saia comprida. Não é só isso. A gente tem agora que viver essas reformas na nossa vida e progredir dentro dessas reformas. Então, dentro mesmo, né, do povo, da verdade presente, já vejo que existe algumas vertentes também, né? Então, tem aquele povo que ficou aí, sou vegetariano e ponto. Tem um povo que está preocupado aí em crescer em mais alguma coisa, em mais muitas coisas, né? Eu preciso melhorar sim a guarda do sábado. Por que não colocar na minha mesa um lanche mais simples, que não precisa ir ao fogo, que não precisa ir ao forno, que eu só chego e coloco um assado, uma salada, não precisa esquentar, só colocar na mesa. Por que não progredir? Por que não? Por que não? Por que a gente vai ficar sempre do mesmo jeito? Por que não? Por que não tirar da minha cozinha aqueles condimentos que não fazem bem, aqueles pacotinhos, essências, sabor baunilha, sabor morango? Não, por quê? Por que não ir tirar? Vamos tirar da nossa vida todas essas coisas que não fazem bem e vamos progredir constantemente. O Senhor está chamando o seu povo mais alto, meu filho, mais alto, mais alto, e a gente tem que atender a voz do Senhor. Isso não é ser radical, isso é querer crescimento. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.